Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos para esse evento, que tem como objetivo a importância de se trabalhar a prevenção em dependência química em nosso município. O projeto de prevenção e enfrentamento às drogas surgiu das necessidades trazidas pelas famílias acompanhadas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF, em 2015. Diante desta necessidade, a equipe do CRAS convidou a rede socioassistencial e intersetorial para planejar ações conjuntas, resultando em uma campanha que ocorreu durante o ano de 2016, onde cada ator desenvolveu ações em seus locais de trabalho. No decorrer da campanha, os profissionais identificaram diversas situações de desproteção social, como fragilidade de vínculos, direitos violados associados ao consumo de álcool e outras drogas, situações de violência, negligência, maus tratos, abandono, abuso e exploração sexual, convivência com a extrema pobreza, situação de rua, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, preconceito, criminalização, trabalho infantil, suspeitas, confirmações. Neste momento, convidamos para compor a mesa diretora a vice-presidente da Câmara e membro do Comitê Gestor, vereadora doutora Mayra Costa. O excelentíssimo juiz de direito, doutor Luiz Augusto Barrichello Neto. A presidente do CEPROSOM, senhora Maria Alcélia Damasceno, representando o prefeito municipal, senhor Mário Botion. Senhora Eleni de Melo, do CEPROSOM, como membro titular do Comitê Gestor para operacionalização do projeto de prevenção de álcool e outras drogas lícitas e ilícitas no âmbito do município de Limeira. Representando a dirigente regional de ensino estadual, senhora Isabel Cristina Piveta Fodra, convidamos o senhor Ângelo Luiz Ferreira. Representando o COMAD, convidamos o senhor José Antônio Eduardo Chagas de Almeida, o Tony. Anunciamos e agradecemos a presença do senhor Wilson Vieira França, presidente do COMAD de Americana. Senhor Robson Túlio Furtado, representando a Polícia Militar, instrutor do PROERJ de Santa Cruz das Palmeiras. Convidamos para fazer a abertura deste evento a vice-presidente da Câmara e membro do Comitê Gestor, vereadora doutora Mayra Costa. Bom dia a todos e a todas. Gente, é com muita honra, com muita satisfação, né, que nós conseguimos instituir no município, aqui, né, no nosso município de Limeira, toda essa questão, né, dessa tratativa de álcool e drogas. Nós temos uma cidade com 300 mil habitantes, onde toda essa tratativa a gente não poderia, a gente tinha que fazer essa provocação no nosso município. Então, assim, a gente fica feliz, a gente agradece ao município, ao executivo, né, e todo o apoio aqui especial ao doutor Barrichello, onde eu não fiz o protocolo de saudar a mesa,
onde, como representante do nosso judiciário, onde ele nos dá muito apoio em todas essas questões, quando a gente fala na política sobre drogas, e é isso aí, a gente precisa construir isso para o nosso município. Não podemos mais nos calar, não podemos mais fechar os olhos, a gente tem que enfrentar. Para isso, a gente tem que temos que nos capacitar. A gente não pode tratar essa problemática de álcool e drogas com achismo, do que eu acho, do que eu quero, deveria, não. A gente tem que ter capacitação. Para isso, esse momento aqui de capacitação, e aí a gente agradece a presença de todos, apenas esse é o pontapé inicial desse projeto, onde a gente agradece o grande empenho, agradeço aqui meu nome na Câmara Municipal, como representante aqui do povo, dos munícipes de Limeira, agradeço em especial a Eleni do CRAS Central, com o apoio da Alcélia, que é a presidente do CEPROSOM, e todo o pessoal do Comad. Eu não quero falar nomes para não correr o risco de esquecer, e aqueles que estão presentes aqui, como a Érica, por exemplo, eu sou muito ruim de nome, mas assim, agradecer a todos, o empenho, a dedicação, foi fazendo a formatação, fazendo as reuniões, e estamos aqui. Agradeço a todos, aqui ao Ângelo, ao Célia, doutor Barrichello, que prontamente nos atendeu e nos apoia, a gente tem certeza disso, a Eleni e ao Tony, a todos presentes. Muito obrigada. Neste momento... Desculpe, eu passo a palavra para o doutor Barrichello, para dar suas palavras iniciais de acolhimento. Muito obrigada. Oi, Oi, bom dia a todos, também a todas, e eu queria cumprimentar todos da mesa, na pessoa da doutora Mayra, e agradecer mais uma vez o convite para participar de um evento relacionado à prevenção de uso de drogas, sejam elas lícitas e ilícitas. Eu posso dar, mais uma vez, um testemunho relacionado à minha atuação profissional, como juiz criminal e também juiz corregedor de presídios e de execuções criminais. Nós lidamos com as consequências do uso e abuso de álcool e drogas, e também com consequências nefastas do tráfico ilícito também de drogas, de entorpecentes. E muitos dos crimes que nós temos que julgar, não só o crime de tráfico, que é estritamente relacionado à negociação, compra e venda ilícita de drogas, mas também vários outros delitos que nos chegam, muitos deles, e eu posso até dizer que hoje a maioria deles tem algum tipo de relação com abuso e uso indevido de drogas, inclusive lícitas, como, por exemplo, violência doméstica. Todos os dias temos inúmeras situações de crimes relacionados a ameaças, lesões corporais, tentativas de homicídio e até homicídio dentro de ambiente doméstico, e muitas vezes o agressor está, de alguma forma, sob efeito ou havia consumido algum tipo de substância de forma abusiva. Digo, tanto ela uma substância lícita como o álcool ou mesmo outras substâncias, especialmente cocaína e crack. Outros crimes que nos chegam relacionados também ao uso indevido, como, por exemplo, direção embriagada de veículo automotor e crimes relacionados a isso, inclusive lesões corporais no trânsito e também homicídio no trânsito, de novo, muitos casos relacionados também ao uso e abuso de substâncias, de drogas, inclusive lícitas como o álcool. Finalmente, temos casos de roubos, furtos e outros crimes até violentos,
e em que a utilização também de drogas acaba permeando e levando muitas vezes a facilidade não só da prática, como também às vezes a própria dependência química em alguns casos pode levar alguns dependentes à prática de atos aí antissociais, especialmente furtos e roubos, ou mesmo até partir para a traficância. Então, existe, sem dúvida alguma, a necessidade da conversa e, especialmente, da prevenção. Porque, repito, quando nos chega lá no Poder Judiciário, numa vara criminal, uma questão desse tipo, ou questões relacionadas a isso, é porque, em algum momento, na sociedade, a prevenção, de certa forma, ela falhou. E, repito, lidar e tratar com as consequências e tratar com a repressão, apesar de ser para muitos necessária, isso não é o ideal. Ou seja, nós já chegamos numa situação, muitas vezes, em que famílias estão fragmentadas, desagregadas, situações de extrema gravidade já aconteceram. E temos, repito, mesmo assim, que lidar com essas situações, mas não da melhor forma. Então, eu parabenizo, mais uma vez, todos os órgãos que estão participando do evento, mais uma vez, a Câmara Municipal, na pessoa da doutora Mayra, o COMAD, o CRAS, o CEPROSOM e demais órgãos e demais participantes. Muito obrigado. Eu passo a palavra para a Maria Auxélia, representando o nosso prefeito e como representante do CEPROSOM. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a doutora Mayra, que nesses últimos meses, eu diria até anos, de luta com relação a essa temática. E nesses, eu digo meses, porque na formatação desse projeto a gente se reuniu várias vezes e conversamos sobre isso mais atentamente, com um olhar mais aprofundado aqui, para a realização desse primeiro encontro, Foram dias e horas de estudos, de conversas. Parabéns e obrigada pelo apoio, Mayra. Cumprimento o doutor Barrichello pelo apoio e pela forma como tem nos apoiado. Tudo isso nessa dimensão, trabalhar com drogas não é só uma política exclusiva da assistência ou da saúde. E o doutor Barrichello tem esse olhar multidimensional que tem nos apoiado bastante. Cumprimento a Eleni, em nome da qual cumprimento os demais componentes da mesa e toda a equipe de educação, do CEPROSOM, que se faz presente e que tem se desdobrado com essas demandas que a sociedade tem nos trazido. Ontem, estivemos em Piracicaba para conhecer o programa Recomeço. O programa Recomeço é um programa do Estado de São Paulo. Ele tem uma dimensão através da política da saúde, da assistência social, da justiça. E o programa Recomeço ele está sendo refeito, eu diria, está sendo reestruturado. Fomos apresentados que, diante dessa demanda da nossa região, Adradas, Piracicaba, nós temos 27 municípios. Nesses 27 municípios, nós temos 30 vagas de clínicas para internação de dependência química. Então, seria quase que uma vaga por município, um pouquinho mais, é insuficiente. Então, o programa está trazendo outras formas de atuação. Ele tem 5 eixos, e o que muito nos alegrou é que o nosso caminhar aqui no município, sem conhecer o programa do Estado aprofundado, porque ele vem agora para somar os nossos conhecimentos, nossos esforços, é que nós já estamos na mesma metodologia e no mesmo caminho do programa. O programa exige que o município tenha um diagnóstico da sua situação com relação ao uso de drogas. Nós, no município, temos um projeto que nasceu
com uma base de pesquisa com famílias. Então, isso já é um diagnóstico bastante relevante, segundo a coordenação do projeto. Nós temos um comitê gestor que foi publicado recentemente, o que é uma exigência do Estado para que o município também faça a adesão ao programa. Nós temos um plano de trabalho que está sendo construído, ele foi pensado inicialmente, mas ele ainda exige adaptações e adequações, o que o Estado também exige. Nós trabalhamos de forma multidisciplinar e em rede, que também é uma demanda que o Estado coloca. Portanto, os nossos interesses estão indo pelo mesmo caminho. Estava conversando aqui, inicialmente com a Eleni, e falei para ela, eu estou feliz porque eu sei que a demora que alguns municípios terão para fazer adesão no programa, que é de 8 meses, 1 ano, o nosso com certeza será menos, porque nós já temos todo esse caminhar. Isso na perspectiva do atendimento socioassistencial, porque um dos eixos do programa é o atendimento socioassistencial a essa família e a essa vítima de violência. Com relação à internação e às demandas clínicas exigidas para o dependente, daí é uma demanda mais aprofundada dentro da área do CAPS, da área da saúde, através do CAPS e do CAPSI, e com uma demanda cada vez maior com criança e adolescente e mulher. Então, dentro dessas 30 vagas, acredito que são 3 vagas ou 5 vagas para mulheres. Então, é uma demanda muito diferente, distante da nossa realidade, que a gente precisa, nós, enquanto município, precisamos estar atento a tudo isso. Mais uma vez, eu gostaria de parabenizar a todos, em nome do senhor prefeito, desejar sucesso nessa empreitada. Ele não pôde estar presente por compromissos assumidos, e desejar a todos vocês um bom dia de trabalho. Obrigada. Obrigada, Maria Auxélia, doutor Barrichello, pelas palavras. Eu passo a palavra agora para a Eleni, do CRAS Central. Alô? Bom dia, a doutora Mayra, doutor Barrichello, a Auxélia, o Ângelo, Tony, e o meu agradecimento de coração a todos aqueles que estão aqui presentes. Eu jamais imaginaria que um projeto nascido do chão de uma política assistencial tomasse essa dimensão, né? O projeto ele nasceu de uma demanda legítima das famílias acompanhadas pelos serviços lá no território, lá na periferia da nossa cidade. E a pedido das próprias mães. Em avaliação com a equipe técnica, as mães disseram, a gente precisa de ajuda. Como que eu faço? Como que eu falo com meu filho sobre essa problemática? Eu desconfio que eles estão fazendo uso de alguma droga, mas eu não sei nem identificar. Então, está aí a legitimidade de uma tentativa de resposta com esse projeto a uma demanda de uma população carente e muitas vezes desprotegidas, tendo aí os seus direitos violados. Então, essas ações do projeto de prevenção e enfrentamento visam dar uma resposta a esse problema grave e sério, presente de maneira tão negativa na vida das nossas famílias, dos nossos jovens, adolescentes, né? E que precisa ser enfrentado. E esse enfrentamento, ele não pode ser feito somente por uma política pública, no caso aqui da assistência social, né? Ela precisa ser pensada pelas diferentes políticas públicas e políticas de iniciativa pública e privada, de maneira muito articulada. Essa palavrinha vai vir várias vezes aqui na minha fala, articulado, né? Porque cada política e cada serviço público, com certeza, já realizam lá nas suas práticas alguma dessas ações. Mas é necessário a articulação entre as diversas instituições dessa rede,
lá no nosso território, como a gente chama, o território de vivência, na próxima unidade escolar, nós temos outras instituições que compõem essa rede, seja o CRAS, seja a unidade de saúde. Então, a gente precisa se reconhecer nesse espaço, porque a questão do envolvimento com a droga, como já foi dito aqui, ela afeta diversas dimensões da vida do cidadão. Então, pensarmos isso de forma articulada para dar respostas a essa problemática, eu acredito que seja uma das soluções, e uma das soluções mais efetivas. E hoje nós estamos chamando aqui os profissionais da educação, né, os diretores, senhores diretores, os senhores coordenadores. E nesses 3 anos, a gente tem feito essa discussão lá no CRAS, no território. Esse projeto ele nasceu dentro de uma rede com representantes de atores, tanto da educação municipal, quanto educação estadual, através da mediadora, né, do Castelo Branco, que participou um pouco dessa construção conosco. E a gente pôde perceber que as escolas, elas desenvolvem, sim, essa temática com os alunos, por meio dos projetos, dos planos de ações, de intervenções diretas com o alunado, nos trabalhos que os mesmos desenvolvem. Mas a escola sozinha, ela não consegue dar uma resposta efetiva para uma problemática tão complexa. A gente precisa pensar em ações conjuntas, dada a complexidade do problema. Até porque ele não é somente social, né? Ele é um problema vindo de uma situação econômica, cultural, de saúde, e a gente precisa olhar para a droga tendo dentro de nós a clareza dessas dimensões que ela afeta. E essa discussão a gente vai iniciar também com a saúde no período da tarde, ampliando para assistência, para as OSCs, né, para outras políticas no âmbito de atuação de cada uma delas. Diante disso, eu volto a dizer que é necessário uma ação articulada, intersetorial e interinstitucional entre os diversos atores do território. A gente precisa nos aproximarmos, nos conhecermos melhor, né? Aqui a gente não está querendo que a educação faça mais, porque a gente sabe o quanto que a educação lá na ponta, assim como a assistência, trabalha e muito. Nós trabalhamos, até tiramos leite de pedra, eu digo muitas vezes, com a escassez de recurso, com as famílias trazendo cada vez mais para nós problemáticas complexas, que muitas vezes no CRAS, mesmo com uma equipe de psicólogo, de fisioterapeuta, de assistente social, a gente senta e fala, e agora? O que a gente faz com esse caso? Porque os casos são complexos, né? Porque as famílias trazem para nós, hoje, problemáticas complexas. Então, nós não queremos delegar nada para nenhuma política. A proposta nossa é, já fazendo o bastante que a gente faz, por que não nos articularmos para que a nossa resposta para a problemática ela seja mais efetiva? Essa é a proposta de estarmos aqui hoje. Esse é o maior sentido, o maior objetivo. Então, nós não estamos pedindo, eu reitero, né? Olha, a gente já sabe que a gente já trabalha bastante, demais até. Mas nós queremos trabalhar em conjunto. E para trabalhar em conjunto, a gente precisa pensar, planejar, articular, se capacitar, né? A fim de dar respostas a estas situações. Então, é necessário mesmo esse olhar lá no nosso local de trabalho, no nosso território, quais as potencialidades? O que eu posso aqui no meu microespaço operacional, com quem eu posso contar, né? E aí a gente se coloca à disposição. Eu acredito que o Rafael vai fazer vai discorrer muito também sobre essa questão da rede, sobre a questão da prevenção. A prevenção ela é uma ação antecipada,
né, no sentido de alertar os pais. E olha, eu tenho percebido que a gente lida com a população diretamente lá no dia a dia, que os pais ou os responsáveis, eles não conseguem ainda fazer um diálogo aberto com os próprios filhos a respeito desse tema. Precisamos desmistificar isso, conversando com os pais, para que eles, e oferecendo também material para que eles se informem, conheçam, busquem os serviços no local certo, na instituição certa. E a assistência, ela é uma política que articula bem, né? Então, a gente tem esse papel de conversar, de sentar, de pensar, e nós temos feito isso muito constantemente no CRAS. Quando temos uma problemática que vai para além da assistência, a gente criou essa estratégia de chamar alguns atores envolvidos naquele caso. E olha, eu não digo que resolve, mas nós temos tido respostas positivas, né? Então, eu acredito que a proposta hoje é essa, né? Da gente pensar o que a gente pode fazer conjuntamente. E, para finalizar a minha fala, eu gostaria de apresentar aqui o comitê gestor, que está pensando tudo isso, que está articulando, né, com representantes de vários segmentos aí da sociedade, chamá-los aqui na frente para que eles possam também falar o nome, o que eles fazem, de onde eles, né, vêm. Então, fica o convite para os demais membros do comitê. Eleni, os membros, essas palavras da Eleni, a gente pode sentar ali. E a Eleni, né, com essas palavras, a gente tem certeza que essas palavras não vêm nem do coração, vêm da alma, né, Eleni? Sentem-se. Oi, bom dia a todos. Sou Maria Cecília e represento o COMAD. Estou atuando no momento, né, no Comitê Gestor de Prevenção. Tá. Eu iniciei no COMAD representando o grupo de autoajuda, representando Amor Exigente e nesse assunto da dependência, né? Iniciei no COMAD e do COMAD comecei a participar do projeto de prevenção e é uma grande honra e nós acreditamos nessa conquista de nos unirmos. Eu iniciei no grupo de autoajuda como educadora de família, né? E vejo a grande importância de todos os educadores terem a ciência da problemática da dependência a ser trabalhada, a prevenção. Bom dia a todos, eu sou Karine Bosqueiro, eu sou professora coordenadora de núcleo pedagógico da diretoria de ensino, responsável, junto com o Ângelo e com a Nídia, que não pôde estar aqui hoje, pelos projetos de prevenção. Tá? Eu acredito que esse é um momento histórico, né? Porque nós sempre trabalhamos a prevenção nas escolas estaduais, a prevenção primária principalmente, mas nós nunca tivemos um projeto que envolvesse todos os setores, tá? E que fosse essa rede, que é o que a gente está tentando criar, que eu acho que será benéfico para todos nós, enquanto pessoas, sociedade e profissionais. E eu agradeço a presença de todos vocês aqui. E gostaria só de dar um recado, o pessoal do Estado tem uma lista passando que vocês devem assinar, ok? Muito obrigada.
Sou Maria Priscila, sou assistente social da Secretaria de Educação e estou aqui representando a Maria Elvira, né? E a Priscila Celestino, também de Secretaria de Educação. Fui indicada para o COMAD justamente porque nós nos preocupávamos com essa questão nas escolas e fizemos um projeto na Escola Tenente Viador, na Cassiana Lense, e fomos, então, indicada para representar a Secretaria de Educação no COMAD. E estamos aqui para dar continuidade, né, e ajudar todas as escolas e apoiar todas as escolas nesse projeto. Bom, eu sou Karina, sou psicóloga do CRAS Central, né? Estou aqui representando também o comitê, né? A Eleni titular, eu sou suplente, e acho que eu não tenho mais o que falar, que a Eleni já falou tudo, né? Que poderia sobre o CRAS, sobre a articulação, e é isso, um bom dia e bom trabalho para todo mundo, né? Nessa capacitação. Bom dia aos presentes. Eu sou cabo de Polícia Militar Érica, trabalho com o PROERD há 10 anos, na cidade de Limeira há quase 8 anos. Então, tem alguns rostos aqui que me são semelhantes das escolas municipais, que eu tive o prazer de trabalhar, das escolas estaduais, a quais são áreas minhas, que a minha não é área central, mas que a gente tenta ajudar da maneira possível, né? Quem é do Estado sabe os recursos que nós temos. E a gente, o que tem de mais é boa vontade. Então, eu trabalho com esse programa porque eu acredito, não só como policial militar, vivenciando as situações que a droga acaba aí desestruturando a família, e isso daí alastra num todo, principalmente no ambiente escolar, como mulher, como mãe. Então, eu acredito nesse projeto, nesse trabalho em rede, para que a gente possa não só chamar ou ver assim, a polícia, para auxiliar naquele último minuto, quando a autoridade dentro da sala, quando os problemas já ultrapassaram o limite possível, né? Mas também para aquele encaminhamento àquela família que já está com aquele problema estabelecido. Então, eu acredito que isso vai aproximar-nos, fazer com que a gente tenha que acabe essa morosidade, que a gente consiga resolver os problemas com uma agilidade maior. Porque quando está ali acontecendo, e a gente precisa, 1 minuto é muito tempo, né? 1 minuto é muito tempo, eu sei disso. Então, eu espero que vocês tenham esse olhar de... Não é uma capacitação a mais, não é um blá, blá, blá. Não é mais, mas droga faz mal, não é isso. É o aproximar, é ver que quando eu precisar, eu vou ter um local, eu vou ter um telefone, eu tenho uma comissão, eu tenho pessoas preocupadas, que fazem parte do poder público, que podem nos auxiliar, que podem nos orientar. Então, ninguém aqui está mais sozinho. Então, eu acho que essa é a mensagem que deve ficar. Quando nós formos embora, falar, nossa, perdi a metade do dia. Não é perdido, né? Nós estamos aqui nos conhecendo, fazendo essa aproximação, e que isso não se perca quando acabar a capacitação de hoje. Obrigada. Bom dia, eu sou a Débora, por formação sou psicóloga, sou chefe de gabinete da doutora Mayra. No comitê gestor, eu represento, assim como a Maria Cecília, um grupo de autoajuda. Hoje eu estou como coordenadora diocesana da Pastoral da Sobriedade. E para deixar uma mensagem para vocês, para nós, né, que estamos um pouquinho mais de tempo nessa caminhada, na Pastoral da Sobriedade desde 2007, é como se fosse um sonho sendo realizado. Ver o poder público, né, estarmos dentro de uma casa de leis, temos representantes, né, na autarquia, numa hierarquia tão longa assim, interessado nesse assunto do qual a gente achava que somente leigos poderiam se interessar. Então, assim como a Érica falou, né, hoje não é um dia perdido, é um dia extremamente de ganhos. E a Eleni muito bem disse do quanto é importante essa articulação.
essa articulação ela nos mostra que nós temos uma demanda real e com necessidades grandiosas de se trabalhar. Mas mais do que isso, que hoje nós podemos contar com uma rede, nós podemos contar com o auxílio um do outro para realizar esse sonho, que antes era a impressão de um trabalho de formiguinha. Podemos pensar dessa maneira, que continuamos trabalhando como formiguinhas diante a demanda tão grande, mas não mais uma formiguinha só. Mas vamos pensar que hoje somos diversas formiguinhas fazendo esse trabalho, e eu parabenizo a todos por esse olhar, porque é extremamente importante a gente olhar como educador, a gente olhar como pessoas, né, como humanos, para uma demanda tão importante que está aí não só nas salas de aula, mas começa em casa, mas nós podemos, dentro das nossas salas de aula, fazer um pouquinho para cada uma delas. Eu passo a palavra para o Ângelo. Pessoal, bom dia. Gostaria de cumprimentar as autoridades aqui presentes, meus colegas de trabalho e a todos os presentes, né? A gente agradece a participação de todos. Gostaria de agradecer, sobretudo, a participação dos diretores e professores coordenadores das escolas estaduais. A gente sabe que as demandas da escola são muito grandes, são intensas, mas que bom, é necessário, é fundamental a participação de todos aqui. A nossa dirigente pede desculpas, ela não pôde estar presente no evento hoje por conta de outros compromissos anteriormente agendados, mas ela deixa também essa mensagem da importância, da necessidade dessa integração e dessa intensificação dos nossos trabalhos. Agradeço. Passo a palavra para o Tony, do Comad. Bom dia. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui, é um sonho, como foi dito, todos nós estarmos aqui reunidos. Agradeço muito ao Dr. Barrichello pelo apoio que tem dado a nós, a doutora Mayra, e nesse momento é um momento crucial para o projeto, é as primeiras capacitações que nós estamos fazendo. E quando nós falamos de droga, nós temos muita dificuldade em falar sobre como prevenir as drogas, né? Nós sabemos prevenir, nós eliminamos uma doença chamada poliomielite com 2 gotinhas por ano, né? E quando nós falamos em droga, nós temos grandes dificuldades. E o Rafael está trazendo algumas ferramentas que nós vamos poder utilizá-las dentro da sala de aula, dentro da escola, né? Acima de tudo, como a Karine bem disse, a Érica, outros, nós estamos juntos agora nessa mesma fala, né? Então, estar aqui todos integrados é um sonho realmente, né, de articulação, que isso não vem de agora, já vem há mais de 1 ano e meio todo esse trabalho, né? Então, agradeço a Eleni e a todos, né, que tão prontamente se colocaram à disposição. Então, que nós possamos ter realmente um dia abençoado, aí, um dia rico em conhecimento. Muito obrigado. Bom, gente, agradeço todas as falas. Eu acho que cada um aqui colocou um pouquinho para fora o que estava, né, sentindo e falando. A gente passou um pouquinho da hora, a gente pede desculpa ao Rafael. E assim, mais uma vez, a gente sabe, nós estamos começando um trabalho. Então, a gente pede, assim, a paciência de vocês, aquilo que a Érica muito bem colocou, não é mais uma palestra. A gente, vamos integrar isso, vamos incorporar isso, né? Vocês aproveitarem, vocês estão aqui, a gente pede a paciência de vocês, né, para vocês aproveitarem o conhecimento e saber, vamos fazer parte de um todo, né? Vamos nos integrar, vamos nos conhecer, vamos fazer verdadeiramente essa rede, vamos costurar essa rede. Então, a gente pede a paciência de vocês, a palestra está programada até às 12h30, talvez avance um pouquinho, mas
pedimos a compreensão de vocês. Eu quero aqui fazer um agradecimento à Escola Legislativa aqui da casa. Foi através da Escola Legislativa que a gente conseguiu trazer o Rafael, ele vai, né, fazer a apresentação dele, de onde ele vem. E também não posso deixar de ser injusta de agradecer ao meu gabinete, da pessoa da Débora, Fernanda, o Tiago, onde a gente sabe que vocês, né, como ninguém, sabe o quanto essa articulação de papel, burocracia, tudo a gente tem que correr atrás. Então, agradecemos a todos e vamos aproveitar e bom trabalho. Obrigada. Neste momento, desfazemos a mesa e extensão da mesa com as autoridades, pedimos que retornem ao plenário. Neste momento, convidamos nosso palestrante, que é psicólogo formado pela Universidade do Paraná, autor dos livros Por Trás da Aparência Singela de Mãe e do livro Não Dá Nada, com mestrado em Prevenção e Tratamento às Dependências pela Universidade de El Salvador, em Buenos Aires. Realiza atendimentos familiares em dependência de drogas, elabora e executa projetos de prevenção nas principais escolas particulares de Curitiba. Coordena grupos de estudo na área e ministra aulas e palestras sobre o tema. É sócio fundador do Instituto Frontale. Neste momento, convidamos para falar sobre a capacitação em prevenção e assistência ao uso de drogas, senhor Rafael Mestres. Bom dia. Dá para ouvir bem? Dá para ouvir bem lá? Não me responderam, não estão ouvindo lá, tá? Precisava subir um pouquinho? Não, não, tá bom, né? Não, não precisa apagar não, pode acender a luz. Aí. Bom, eu vou falar para vocês da minha fantasia inicial, quando, né, me convidaram para fazer um workshop, na verdade, sobre prevenção. Eu imaginei a gente numa sala, assim, numa roda, né, com cadeiras, sentados, assim, podendo discutir e tal. E, né, me surpreendeu a quantidade de pessoas que vieram para cá, né, a adesão do evento. E isso muda um pouco o formato, né, da proposta, mas eu gostaria que mantivesse o espírito, né, da interatividade, tá, e que a gente pudesse construir junto esses temas sobre prevenção de hoje. Eu não quero que seja mais uma palestra, tá, porque palestra, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, né, já que a gente está falando de prevenção, mas a questão da interatividade, ela faz muita diferença. Eu brinco assim, né, eu tenho várias cartas na manga para esse tipo de evento, só que elas só saem quando me questionam, ou quando, né, me contestam, falam, não concordo com isso, acho que é outra coisa, ou explica melhor esse conceito, tá? E aí vai ficando mais rico. Podemos fazer esse combinado? Deixa eu fazer um combinado antes, então, porque quando eu fizer uma pergunta, conforme a gente for conversando, vamos fazendo assim com a cabeça para mim, pelo menos para eu sentir que vocês estão interagindo comigo e que a coisa está fluindo. Pode ser? Beleza. Obrigado. Deixa eu me situar aqui. Todo mundo é professor aqui? Ou quem que é professor, levanta a mão. Professor. Ok. De atuação. Tá. Diretor, coordenador. Ah, legal. Tá. Outros? Assistente social. Tal. Okay. Vocês que tem um grupo ali que levantou a mão do outros, de onde vocês são? Assistentes sociais. Tá, legal. Fico bastante contente, tá? Porque assim, concordam comigo que o tempo é curto, tá? Para a gente, né, imagina, fazer uma capacitação sobre prevenção. Então, o objetivo central de hoje que eu quero construir com vocês é que vocês tenham critérios, primeiro, critérios para avaliar propostas de prevenção ou ações de prevenção que estão sendo realizadas no ambiente escolar, tá? Tenham ideias de possibilidades para realizar essas ações e principalmente,
que quem se interessar mais pelo tema saiba o caminho das pedras para conseguir conhecimento sobre isso. Tá? Eu quero tentar deixar o máximo para vocês fontes de onde vocês podem beber para conseguir se capacitar em prevenção. Ok? Muito bem, dá para enxergar bem aqui? Dá para ver? Tá. Esse nome não é por acaso, tá, pessoal? Ciência da Prevenção ao Uso de Drogas. O que a gente observa hoje em dia? Tem muita gente com muita boa vontade na área, querendo contribuir para a prevenção, querendo contribuir para mudar esse panorama, mas com pouco acesso ao conhecimento já existente sobre o tema. Conhecimento existente, eu digo assim, ciência da prevenção ao uso de drogas, existe desde 1970 pesquisas, tá, estudos e uma área de aprofundamento que avalia e verifica que tipo de ação funciona ou não funciona para a prevenção, o que foi testado que não deu certo, o que foi testado que deu certo, qual que é a base teórica, né, que está por trás dessas propostas de ação. Tem muito conhecimento que a gente tem pouco acesso. Tá? E isso vai ficar claro para vocês ao longo da nossa conversa aqui. Antes da gente começar propriamente no tema, eu queria que vocês me falassem um pouquinho o que vocês imaginam, o que você imagina quando se fala em prevenção ao uso de drogas. Se fala prevenção na escola. Pode ser o que você imagina ou o que você já viu ou vê acontecendo. Que imagens que vem na mente de vocês? Só levanta a mão daí para eu saber de onde é que vem a voz que... Levar informação para a escola. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Será que a gente consegue um microfone extra? Não sei, pessoal, querem que apague essa luz da frente aqui? Apaga aqui então. E você consegue um microfone extra para rodar aqui? Tá, então levar informação para os jovens. Que tipo de informação? Da preciosidade da vida. Versus o que a droga pode. Ok. Diálogo. Tá, a imagem que vem de diálogo é o quê? Do professor com os alunos? Menos moralismo. Perfeito. O que mais? Diga. Fortalecimento dos vínculos familiares. Tá. Que imagem que vem na mente sobre isso? É legal essa ideia. Mas a imagem da concretização disso. Pode ir. Cara, você vai ter que correr bastante, viu? Tá aqui com ela. Vamos criar a cultura do microfone, daí fica fácil, todo mundo ouve. Fortalecimento de vínculos familiares para... algo para fortalecer a criança, o adolescente, né? E ter um acolhimento dentro da sua casa, em primeiro lugar. Uhum. Se sentir amado, se sentir respeitado. Tá. Perfeito. Trabalharia com a família para que esse vínculo aconteça. Poderia se chamar a família para a escola ou trabalhar com o adolescente para ele ter alguma conduta com os pais. É como você pediu uma fala, então, primeiramente aqui, né, na família. Perfeito. Entendi. Depois o trabalho em rede, com certeza. Entendi. Obrigado. O que mais que vem em imagem, pessoal? Ou que vocês veem acontecendo aí? Tem bastante coisa, hein? Mais nada? Levar informação, menos moralismo, vínculo com a família. A mídia poderia ajudar bastante. A mídia poderia ajudar bastante. Porque é uma forma de estar dentro das casas das pessoas, né? Então, eu acho que essa informação deveria chegar às casas através da mídia.
mas de uma forma bastante clara, né? Não aquela coisa velada, porque às vezes as propagandas são muito veladas e acabam não chegando ao entendimento das pessoas. Então, de forma muito clara, a mídia poderia ajudar e mostrar as consequências, falar um pouco das consequências do uso mostrar de drogas. Mostrar as consequências. Tá. Hoje a mídia mais atrapalha do que ajuda, né? Tá. Pessoal, vem na cabeça de vocês palestra? Tá. O conteúdo da palestra que vocês imaginam? Palestra sobre o quê? O que vai ter na palestra? Diga. Mais capacitação para as pessoas poderem fluir o assunto? Não entendi. Mais capacitação para que as pessoas possam fluir o assunto? Mas aí você está falando para os professores daí? Isso, os profissionais. Né? Tá. Que é uma palestra, a gente espera o quê? Sempre adquirir um bom conhecimento para poder passar esse conhecimento, correto? Eu acho que falta bastante ainda divulgação isso em escolas. Tá. Do meu ponto de vista, apesar de trabalhar no prisional. Entendi. Ok. Diga. Buscar, né, para que ela consiga interpretar de que maneira a droga pode ou não. Tá, conteúdo, focar no autoconhecimento. Já? É isso? Sim. E através daí a informação, né? Através da informação, ok. O microfone ali. Como nós aqui do comitê elaboramos um folder, conhecimento o que já a gente, fresco. né, colocou, acho que todo mundo pode ver, né, que é assim a promoção dos fatores de proteção, né, autoestima, a questão da espiritualidade, acompanhamento mais próximo de pais, filhos e diminuição dos fatores de risco, né, questão de isolamento social, baixa autoestima, né, ambiente familiar fragilizado, tudo que a gente encontra lá no nosso território que nós já trabalhamos, né, nos CRAS. Vou falar, é perfeito, né? Qual que é o grande desafio disso? Eu trabalho com adolescente em escola, também com programa de prevenção. Eu olho para os fatores de risco de proteção, né, falar, preciso incentivar alguns e diminuir outros, mas como? Eu tô lá com o adolescente lá. Sinceramente, para mim é muito difícil criar uma forma que com uma turma, né, eu consiga realmente favorecer fatores de proteção e diminuir fatores de risco. É um desafio para quem está na ponta ali. Né? É um grande desafio. Concordo, né? Você fala assim, puxa, vamos fortalecer a autoestima. Caramba, né? Quantos problemas de autoestima nós não temos, né, que a gente não consegue resolver? Né? Como é que a gente vai ajudar o adolescente em sala ali com o grupo? É um desafio bem grande. Diga. Quando eu penso em palestras, eu penso, trabalhando com jovens e adolescentes, palestras de vários temas, que hoje que eu descobri que isso é fatores de proteção. Mas trabalhando isso e andando junto com eles, para que eles comecem a trazer também as suas preocupações. Porque o número de jovens e adolescentes na escola também são muito grandes, para fazer tudo muito personalizado. Então, é oferecer uma gama de vários assuntos para que eles possam, a gente andando junto com eles. E aí eles nos vejam como um canal seguro de acesso. Bom dia, meu nome é Simone, eu sou assistente social da educação. Ouço vozes, não sei de onde vem. Vozes, da onde que vem a voz? Aqui, oi, eu sou baixinha. Quando eu vejo essa pergunta aí, e deparo com o meu passado, que eu já fui orientadora de medida, o que você imagina quando se fala em prevenção, vem muito né, da palavra ação que antecede a alguma coisa. A droga não escolhe classe social e nem idade, ok? Faixa etária. Então, conheci crianças com 4 anos consumindo e conheci senhores como eu, né? Senhoras, depois dos 50,
dentro de uma situação que não estava prevista de frustração, entrar nas drogas. Tá? Então, não existe classe. Então, eu acho que existe sim, é uma ação que prevê o que pode acontecer. Eu acho que as leis que nós temos é o suficiente. O que é suficiente? As leis que aí estão. E eu penso que, vou usar um termo simples, o buraco é mais embaixo. Tá? Nós estamos aqui, nós somos a base. Tá? Eu acredito que tem peixe grande que deveria, de fato, as leis serem aplicadas na questão de as drogas estarem entrando no país, a política pública, como que funciona para isso. Né? Qual é a política pública que eu tenho com os meus adolescentes, que são desafiadores, né? E que não escolhem, eu já disse, classe social, quando você já chega para a gente, já chega em liberdade assistida, já chega com algum ato infracional cometido, o adulto. Então, assim, a reflexão é muito mais complexa do que nós que estamos aqui na base. Né? A ação que previne... do encontro de hoje. Entendeu? Legal. Então, assim, é um trabalho, não é um trabalho nosso aqui. Tá. Só. A senhora é assistente social, né? Isso. Tá. Gostaria, sinceramente, de convidar o pessoal da assistência social para o evento da tarde. Tá? Porque esse vocês vão gostar mesmo daí. Tá? Vocês vão entender a diferença dele no meio aqui do encontro. Tá? Mas estão convidadas, ok? Me fala uma coisa, quem aqui esteve... Alguém aqui esteve na palestra, a última palestra que eu dei sobre prevenção aqui na Câmara também? Tá, ok. Vocês vão ver que são os mesmos slides, tá, ou parecidos, tem alguma alteraçãozinha, mas eu não quero tratar isso como uma palestra. Eu vou passar rápido algumas coisas que são de palestra para a gente poder discutir algumas coisas que são mais importantes. Tá? Mas acho que essa imagem, esse imaginário sobre prevenção, é bem isso. Tá? E é legal que eu fico contente que eu vejo que a cada dia ou a cada vez que eu faço um evento assim, surgem coisas novas de imaginário sobre prevenção. Isso é bom. Tá? Porque antigamente era só palestra informativa ou palestra com fotos chocantes, ou, tá, e pelo menos agora tem vindo ideias novas com relação a esse tema. Isso é bom. Tá? Alguém aqui é professor de História ou da área de História? Ninguém? Ou não querem levantar a mão? Tá. Um exemplo para a gente pensar a prevenção. Sabem que prevenção serve para um monte de coisa, não é só para o uso de droga. Né? Qualquer coisa que a gente não deseje serve a prevenção. Teve uma época da história que teve a peste bubônica, já ouviram falar? Né? Chegou um determinado momento que virou uma epidemia, um problema enorme social. E mais ou menos, acho que, se eu não me engano, 1/3, 1/4 da população europeia foi dizimada pela peste. A peste existia antes? Existia essa doença antes desse período? Sim. Tá? Mas ninguém se preocupava com isso. Quando que começaram a se preocupar? Quando virou uma epidemia, né? Quando perdeu o controle, gerou, falou, opa, o alerta. Quando surge o problema, o que eles tentam fazer? Prevenção. Fala, como é que a gente previne esse problema? E aí propuseram algumas medidas preventivas. Proibiram reuniões e aglomerações, sugeriram não tocar objetos de doentes e proibiram animais domésticos. Tá? Funcionou essas medidas preventivas? Não. Tá? Não funcionou. Por quê? Por que não? Veja lá. Puxa, a gente proibiu que o pessoal se aglomerasse, a gente sugeriu, falou, se a pessoa está doente, não toca os objetos dela, e proíbe animais domésticos. Por que não? Não vai na causa. Tá? Na verdade, é desconhecimento das causas. Porque se a gente observar, cada ação preventiva pressupõe uma causa. Que causa que pressupõe isso aqui? Eu proibir reunião pública e aglomeração.
Qual que é a causa que eu pressuponho? Contato, contágio, sei lá, pelo ar, pelo toque físico, não sei. Se eu falo para não tocar objetos de doentes, que causa que eu pressuponho? Que o objeto está contaminado de alguma forma e aquilo vai passar se outra pessoa encostar. Se eu proíbo animais domésticos, que causa que eu pressuponho? Que de alguma forma os animais, de alguma forma, estão dentro dessa causa da doença. Qual que é a causa da peste bubônica? Quem sabe? Isso, a pulga do rato. Né? Pulga do rato. Mas até então, né, não tinham conhecimento disso. Então, veem que a ação de prevenção aqui não tinha eficácia porque ela desconsiderava a causa do problema. Século XIX, começa a surgir conhecimento sobre micro-organismos e formas de transmissão de doenças. Com esse conhecimento, a gente começa socialmente a ter medidas preventivas mais eficazes. Concordam que isso aqui hoje está bem incorporado já na nossa cultura como ações de prevenção da gripe, por exemplo? Funciona, não funciona? Passar álcool gel, usar máscara, lavar bem as mãos. Funciona isso aqui? Ajuda. Né? Ajuda. A gente sabe que se for feito, funciona. Né? Não tem transmissão. Então você fala assim, bom, para fazer prevenção eu preciso conhecer as causas do problema, certo? Certo. É suficiente? Sim, não, vamos fazer um quiz aqui, já que... Quem acha que é suficiente? Quem acha que não é suficiente? Essa parte é pegadinha, né? Fala, pô, tá. Não é suficiente, né? Por exemplo, AIDS. A gente conhece a causa e a forma de transmissão e os problemas decorrentes dela? Sim. A gente sabe como prevenir? A gente consegue fazer uma prevenção efetiva disso? Não. Tá? Por quê? Tem um contexto envolvido. Tá? Existem motivos sociais e culturais que estão envolvidos nisso, que dificultam que as ações de prevenção sejam executadas. Tá? Seja pela criação pessoal, seja pelo meio que a pessoa cresceu, por crenças outras relativas àquele tipo de ação de prevenção. Para a cólera, há um tempo atrás, foi a mesma coisa. Né? Porque era um tabu, não dava para falar sobre as fezes e vômito de doentes, né, com água e com não sei o quê. Então, sabia o problema, mas não conseguiam fazer nada efetivo por causa desse tabu, que era uma questão social. Contexto. Então, para pensar a prevenção, a gente precisa considerar duas coisas: causas e contexto. Agora a gente começa a nossa discussão. Sobre a dependência de droga, que é o que a gente tenta prevenir. Quais seriam as causas da dependência de drogas? Agora eu quero o microfone rodando de novo. Quem dá um palpite aí da causa da dependência de drogas? Levanta a mão lá. Curiosidade. Curiosidade é a causa, tá? Todo mundo concorda? Sim, não, tá. Existe Diga. uma linha que fala em predisposição genética, né? Uma questão genética. Ok, todo mundo concorda? Mais ou menos, alguns sim, alguns não. Ok. O que mais? Fuga para os problemas. Fuga para os problemas, concordam? Sim. Mais ou menos, sim, ok. Aqui. No nosso folder, de novo, tem uma colinha, tá? Pessoal, leiam o folder, tá, pessoal? Tá muito legal. É muito bom o nosso folder, né? Que inclui a parte genética, a parte do ambiente, a parte da neurobiologia, a parte do comportamento. Então, assim, é uma somatória, acho que para cada um é uma causa diferente, mas tem todos esses fatores que podem estar envolvidos. Uhum.
Certo? Todo mundo concorda com isso? Disponibilidade, dinheiro, necessidade de fazer parte de um grupo. Ok. Prazer. Microfone lá. Aproveita o microfone que chegou do teu lado aí. A própria presença da substância química da droga, a presença do traficante, o livre acesso dele que ronda as nossas escolas, é a causa. Então, a gente não percebe muita medida efetiva para a inibição dessas situações. O cara está lá no portão da escola, e o que fazemos? Perfeito. Perfeito. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta, quero que uma pessoa só responda. Qual que é a causa da gripe? Aqui, ó. Pera, fala para todo mundo ouvir. É a presença de um vírus. Presença de um vírus no organismo. Eu acredito que sim. Quer falar? Mas as circunstâncias também, né? Se você está com o organismo fortalecido, esse vírus vai te afetar diferentemente de uma pessoa que está com a imunidade baixa, por exemplo. Perfeito. Todo mundo concorda com isso? Alguém discorda disso? Alguém aqui discorda disso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Discorda? Diga. Do nosso corpo, como que a gente vai estar, a imunidade, para o vírus fazer efeito ou não. Perfeito. Ela comentou isso também. Então, você está de acordo com a gente. Perfeito. Pessoal, só para a gente analisar aqui, ó. Vocês percebem a diferença? Quando a gente fala de causa da dependência de droga, quando a gente fala de causa da gripe? Dá para sentir que a gente vai passar o dia discutindo as causas da dependência de drogas aqui e dificilmente vai chegar num consenso? E a da gripe é muito simples. Né? O que é mais fácil fazer prevenção? Né? Da gripe ou de droga? Mesmo assim, ainda tem dificuldade, né? Por questões sociais e culturais. Então, a gente precisa percorrer um pouquinho as causas e o contexto da dependência, para poder pensar na prevenção. Isso explica, essa discordância das causas, explica um pouquinho o panorama que a gente vive hoje com relação à prevenção. Né? Porque você vê, não lembra um pouquinho a época da peste bubônica? Você vê, aí que eu falo, tem muitas pessoas de boa vontade, muita gente querendo fazer prevenção, cada um tem uma ideia na cabeça do que é a causa, do qual que é o problema, e vai agir de acordo com aquela ideia. E aí surge um monte de ação aleatória, né, e que a gente, na prática, fala, puxa, a gente não está vendo resultado, não está vendo o que está, né, aconteceu o que a gente quer. Sabiam que o uso de droga está na humanidade há muito tempo? Tem registro de uso de droga na humanidade de 6.000 anos antes de Cristo. Tá? É bastante tempo. Século XVIII e XIX, praticamente todas as drogas foram promovidas como medicamento, como remédio. Sabiam disso? Tá? Exemplo aqui, só para vocês terem, né, verem que é verdade isso aqui. Aqui tem alguns rótulos ou imagens da época. Cocaína, hidrocloreto de cocaína, se não me engano, tônicos de cocaína, o próprio cigarro, tá, era receitado até para câncer, depois de umas pesquisas rápidas feitas na Europa lá com o tabaco. Extrato de maconha, heroína, lançada pelo laboratório Bayer, tá, como substituto mais seguro do que para a morfina. Essa é a Bayer. É bom. Todas as drogas foram, em algum momento da história, medicamento. Tá? Curiosidade para vocês, quando foram promovidas como medicamento, como remédio, foi o início
do aumento do consumo geral. Tá? Também, claro, porque foi divulgado junto as propriedades psicotrópicas das drogas, né? Porque daí um experimentava, falava para o outro, né? E aquela coisa faz bem. Não sei se qual é a moda agora, assim, mas a que eu sempre lembro, né, de um tempo atrás, daquela frutinha vermelhinha seca, que falaram que era bom para a saúde, que era bom para o coração, e tal. Goji berry, isso aí, né? Eu lembro, me chocou tanto aquilo lá quando começou a sair na TV, de repente todo mundo saiu comprando aquele negócio, tinha para vender em qualquer lugar, né? Então, se divulga algo como medicinal ou que faz bem para a saúde, tem uma tendência a aumentar o consumo. Século XVIII e XIX. E, com o passar do tempo, a gente vê que século XX muda um pouquinho as coisas, não mudam? Né? Um outro panorama aqui, certo? Sem receita médica, né? Olha que interessante isso aqui. Aqui a gente tem, o quê? 8.000 anos de história? Lá nos primórdios, a droga era um elemento ritualístico, que estava dentro de rituais, dentro de um contexto simbólico, com uma autoridade, o pajé, o sacerdote, enfim. Século XIX, droga aparece como medicamento. Tá? Dentro do contexto médico, né, prescrita, etc. Tudo ok por aqui ainda. A humanidade estava descobrindo as coisas. O que acontece aqui? A droga vira uma mercadoria. Concordam? Droga vira uma mercadoria. Não é mais um elemento ritualístico, não é mais um medicamento, passa a ser uma mercadoria. Pergunto para vocês, onde que surgem 8.000 anos de droga presente na humanidade? Onde que surgem os problemas? Aqui, não é? Aqui que estão os problemas. Aqui a gente não... Ninguém pensava em prevenção ao uso de droga ou tratamento para dependência química. Tá? Não tinha isso. Era tal qual a peste bubônica. Né? Existia, mas não era uma causa de preocupação. Tá? Aqui começam os problemas. Quando começam os problemas, surge a necessidade da prevenção. Tá? Só que a gente vai falar um pouquinho. Aqui, aquele comentário que foi feito com relação a... Quando comentário sobre dinheiro, né, sobre o traficante. Aqui tem uma questão importante por trás. Né? Porque quando ela se torna mercadoria, surge um comércio em volta, surgem interesses. Hoje tem, digamos, pessoas, tá, que têm interesse no aumento do consumo de droga, porque tem dinheiro por trás disso. Porque é uma mercadoria, porque tem um mercado disso aqui. Bom, quem aqui assistiu aqueles seriados que estão rodando no Netflix, tal, lá, o Narcos, quem assistiu Breaking Bad, quem assistiu mesmo Tropa de Elite, né, na época, mostra um pouco disso, né, que tem uma estrutura econômica por trás do problema das drogas que não dá para ignorar. Então surge necessidade de prevenção. Primeiras medidas preventivas. Fala assim, puxa, temos um problema. Surge o alarme social. Temos um problema social. O que a gente faz? Primeiras medidas preventivas, primeiras tentativas, através de legislação e proibição. A gente faz uma lei, cria uma forma de controle social para evitar os problemas das drogas. Funciona? A gente vê hoje, né, que a coisa foi piorando. Isso aqui é um aspecto, ó, fazer propaganda para o pessoal que vem à tarde ali. Isso aqui a gente vai explorar um pouquinho mais, com mais calma à tarde. Tem alguns modelos de compreensão do uso de drogas. Tá, isso aqui é um dos fatores que geram confusão nas discussões. Modelo jurídico-moral. Primeiro modelo de entendimento, tá, surgido sobre o tema, da onde surgem as primeiras tentativas de prevenção. Em 1950, 60, bem recente, vejam, bem recente, surge a ideia de prevenção na escola. Fala, puxa, a droga é um problema, a gente acredita que os alunos, que o contexto escolar é um bom meio para a gente realizar a prevenção. Primeiras ações testadas, amedrontamento e conhecimentos científicos. Tá, esse aqui eu quero pegar um pouquinho com vocês.
Só para vocês saberem, esse aqui vem do modelo biomédico, que começa a entender a dependência como uma doença. Tá? E dessa forma, de uma forma reducionista, tá? Bem biologicista, acredita que o conhecimento já previne a questão e que é uma questão de saúde orgânica. Amedrontamento. O que vocês imaginam que sejam ações de amedrontamento na tentativa de prevenção? Microfone lá. Exemplos de ações de amedrontamento. Isso eu quero que fique bem marcado para vocês. Aquelas imagens que a gente faz quando está na escola, da reação ao uso de droga. Imagem da reação ao uso de droga. Como que a pessoa fica depois a reação do corpo, da droga no corpo. Tipo antes e depois, assim. Perfeito, bom exemplo. Esse aqui, né, antes e depois. Na verdade, aqui não tem antes e depois, né? Os dois são antes e depois. Antes e depois. Perfeito. O que mais? Como? A proibição. Tá? Que daí é uma mistura, né, dessa tentativa aqui, né, com o modelo moral com isso que surge na escola. Perfeito. Excluir, né, demonizar a droga. Separar, demonizar a droga, perfeito. E na sequência vem conhecimentos científicos. O que vocês imaginam que sejam conhecimentos científicos com relação à prevenção? As consequências do uso de drogas, principalmente, né? Os tipos de drogas. Perfeito, isso. Consequência tipo de uma forma científica, né, e embasada. O que mais? Geralmente falava-se assim para os adolescentes, olha, são 3 C, cadeia, cemitério, né? Clínica. Tá. Conhecimento científico, então informações por A mais B de que aquilo faz mal, as consequências daquilo, efeitos no corpo, e amedrontamento para assustar. Não é isso aqui que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em prevenção, na maioria? Sejam sinceros comigo, assim, quando você fala assim, vamos fazer uma ação de prevenção ao uso de droga na escola. Não tem algo disso aqui que está dentro do nosso pensamento? Então, essas duas são ações que foram muito fortes, tá, na época que foram lançadas. E se difundiram pelo mundo todo, e até hoje são representações ou imagens que ficam marcadas para a gente como ações de prevenção. Na sequência, algumas novas tentativas, tem alguns outros modelos de prevenção, um deles mais representativo é da educação afetiva, que tem a ver com o modelo psicológico que avalia questões internas. Fala, puxa, para resolver a questão da droga, vamos trabalhar então com fatores internos. Autoestima, tomada de decisão, enfim, habilidades que são intrapsíquicas, que chama. Tá? Vamos analisar aqui, que nem a gente analisou a peste bubônica. Quando eu tento resolver com legislação, proibição, uma tentativa de prevenção, eu pressuponho uma causa, não pressuponho? Qual causa que eu pressuponho? As drogas são a causa. Então, vamos eliminar as drogas. Nesse modelo aqui, tem aquele ideal do mundo sem drogas. E você fala assim, puxa, mas tem droga desde 6.000 anos antes de Cristo? E agora surge um ideal do mundo sem drogas? Agora que surgiu o comércio em torno disso e que tem gente ganhando dinheiro, difícil. Quando eu proponho essas medidas aqui, eu pressuponho como causa a falta de informação. Fala, puxa, se eu der informação para o jovem, ele não vai querer usar droga, porque ele só usa droga porque ele não tem informação. Tá certo isso? Tá certo o raciocínio, né? De que essa é a causa pressuposta. Mas tá certo que ele não usa droga, que ele usa droga porque ele não tem informação? Não. Não. Eu até brinco às vezes, né? Porque com os adolescentes que eu trabalho,
sempre tem, né, aquele grupinho do usuário ou aquele aluno que é marcado assim. São os que têm mais informação sobre droga. Mais do que todos, às vezes mais do que eu mesmo, né? Você fica até com o pé atrás para discutir qualquer coisa ali, porque parece que dedicam muita energia para aprender sobre aquilo. Quando eu proponho esse modelo de educação afetiva, eu suponho que fatores intrapsíquicos são a causa, que são questões internas da pessoa. O que é interessante? Isso aqui faz parte da ciência da prevenção que eu comecei falando para vocês. Tá? Tudo isso aqui foi pesquisado, tá? Principalmente a partir daqui que surge pesquisas americanas sobre essas tentativas. O que é a pesquisa? Pega um grupo, aplica o modelo, amedronta os alunos, e outro grupo não faz nada. E avalia, ao longo do tempo, se dá resultado ou não dá resultado. Não deu resultado. Dá conhecimento para eles, para um grupo, para outro grupo não faz nada, e avalia ao longo do tempo, vê se dá resultado ou não dá resultado. Tá? Índice de uso de droga, o mesmo, tá? Não teve alteração. Realizo um projeto de educação afetiva com um grupo, e com outro não faço nada. Tá? E acompanho ao longo do tempo. Também não tive os resultados esperados com isso. Então, calma, eu sei que vocês estão ficando desanimados agora e falando, meu Deus do céu, estamos sem saída. Calma, calma, tem saída, a gente está aqui para isso. Tá? O que é interessante disso aqui? Aqui eu não tenho porquê, tá? Não sei explicar o porquê disso. Mas essas pesquisas foram feitas e chegaram nessa ausência de resultados em 1970. Tá? 1970. Praticamente com todos os modelos daqui e outros modelos que foram testados aqui também. Tá? Faz quanto tempo isso? 1970? 50 anos quase. Tá? Passou 50 anos de já terem falado assim, ó, a gente comprovou que isso aqui não funciona e até hoje a gente fica insistindo nisso aqui. Tá? Até hoje a gente insiste nisso aqui. Até hoje eu recebo ligação de escola, falando assim, puxa, eu precisava de uma palestra para os meus alunos, mas olha, tem que ser uma coisa que dê uma assustada neles. Eles estão precisando tomar um susto, tem que dar uma chocada neles. Até explicar, né, que fala, puxa, veja bem, né, tem uma... É difícil, está muito arraigado isso. Tá muito arraigado. Quem aqui conhece esse documento? Diretrizes Internacionais para a Prevenção ao Uso de Droga, da UNODC. Conhece, ok? Quantas pessoas a gente tem no auditório? 150? 160? Tá? Também não sei por que isso acontece. Tá? Esse documento, só para vocês terem uma ideia da importância disso aqui, é um documento que sintetiza e simplifica todas as principais e atuais pesquisas e estudos sobre prevenção ao uso de droga. Tá? Tudo que fizeram no mundo inteiro. Testaram, a gente testou isso aqui não funcionou, a gente testou isso aqui funcionou, esse aqui deu mais certo do que aquele lá, esse aqui é melhor não fazer, esse aqui, para que idade? Para as crianças pequenas faz assim, para as crianças maiores faz assado, para adolescente trabalha desse jeito, com os pais funciona se fizer isso. Sintetiza, é um documento fácil de ler, tá fácil, tá com tópico. Itens associados a ações eficazes, tópicos, para a idade, tá simples. Então, como eu falei para vocês, fonte para vocês, tá? Isso aqui é tarefa de casa, tá bom? Quem quer fazer alguma coisa na área de prevenção, a primeira coisa que tem que ler é esse documento aqui. Tá? A primeira coisa. Isso aqui, fala, onde é que eu consigo esse documento? Pasmem, tá? Você bate no Google, você encontra. Tá? Em PDF já. Tá? Se não quiserem bater no Google, depois eu vou deixar o e-mail do gabinete da doutora Mayra, que ela vai ficar com o documento para enviar para quem quiser. Depois deixo o meu e-mail também, se não quiserem mandar e-mail para ela, manda para mim e eu envio para vocês o documento também. Tá? Se quiserem ele grifado também, posso mandar ele grifado depois, que facilita ainda mais. Tá? Mas é um documento bom, tá, pessoal? Vale a pena ler esse documento. Quem realmente fala, não, eu quero fazer alguma coisa com meus alunos e contribuir com a prevenção, precisa ler isso aqui. Tá? Base. Vou dar um gostinho para vocês só.
Itens associados a ações ineficazes que esse documento traz. Tá? O que é isso aqui? A gente pesquisou alguns itens, né, eles falam assim, teve várias pesquisas sobre tentativas de prevenção, e a gente viu que não deu resultado algumas delas. Algumas dessas ações não deram resultados. Primeira, métodos não interativos. O que vocês imaginam que sejam métodos não interativos? Imposição, palestras. Palestras, né? Método não interativo. Folder, panfletos, muito bem colocado. Unilateral, perfeito. Qual que é a primeira coisa que a gente pensa, que a escola pensa quando fala assim, não, vou fazer uma ação de prevenção com meus alunos? Palestra. Tá? Primeiro item que não funciona, fala assim, não adianta fazer. Tá ineficaz. Palestra. Por isso que a minha fantasia aqui com vocês tinha a ver com prevenção. Tá? De uma roda que desse para discutir, uma forma horizontal. Tem uma pesquisa na Unifesp rodando agora, de doutorado, acho, que avaliou com os alunos que estavam participando de um projeto de prevenção lá, estudado pela Unifesp, etc., o que eles mais valorizavam nos encontros. A primeira coisa era eles terem espaço para se colocar e poder discutir, serem ouvidos, né? Poder discutir as ideias que eles tinham também sobre o assunto. Tá? Então, a interatividade ela é importante. Segunda, depoimentos de ex-dependentes. Tá? Ex-dependentes, entre aspas, não vou entrar no mérito da questão com isso aqui. Fala assim, puxa, bom, também é uma coisa que a gente pensa, não pensa? Fala assim, a escola, não, vamos trazer alguém que já viveu esse problema para poder dar o testemunho aqui na escola. O problema aqui não é o fato de ser alguém que passou pelo processo da dependência de droga. O problema aqui é o fato disso ser embasado na experiência pessoal. Tá? Porque aqui, qual que foi o padrão observado nesses depoimentos? Primeiro, que entra na questão do amedrontamento, né, de contar tudo aquilo do assustador que acontece no processo da dependência. Segundo, tem uma mensagem ambígua aí, tá? Porque ele está falando assim, não use drogas, isso mata, isso faz mal, etc. Mas isso forçando a barra um pouquinho, mas né, eu usei, passei por tudo isso e estou aqui dando uma palestra para vocês agora. Tá? Dá quase para... Né, fica uma mensagem diferente. Assim, isso aqui é legal, porque assim, o documento não deixa claro isso, mas gera algumas polêmicas. Tá? Gravem só que o problema não é a pessoa ter tido experiência com o tema ou ter vivido isso. O problema é se basear na própria experiência para fazer prevenção. Porque daí parte do pressuposto de que a causa do problema é que ele não teve acesso ao que realmente acontece, né, com a droga. Tá? Percebem o raciocínio da prevenção? Ok, isso. Alguém quer fazer algum comentário ou pergunta? Tá? Desculpa, eu vou entrando no ritmo da palestra e quero cortar isso aí. Comentário, pergunta, isso aí faz sentido para vocês? Fica ok? Beleza? Conversas desestruturadas. Tem psicólogo aqui? Essa aqui eu passei por isso aqui na pele, tá? Depois, antes de ter lido o documento. Esse documento, assim, eu trabalho com prevenção faz o quê? Uns 6 anos seguidos. Né? Esse documento eu fui encontrar, descobri que ele existia há uns 3 ou 4 anos atrás. Tá? Não é um documento divulgado. Psicólogo tem muito essa ideia, né? Fala, puxa, realmente, acho que esse troço de palestra não funciona, tá? Vamos bater um papo com os alunos, então. Então, senta em roda. E aí, pessoal, vamos conversar sobre drogas hoje. Né? Não funciona, pessoal, tá? Isso aqui eu posso falar com testemunho. Tá? Também não adianta. Tem que ter uma estrutura. Tá? Porque a gente espera... O que a conversa desestruturada espera? Espera que eles aportem conteúdo para que você trabalhe. Eles não vão aportar conteúdo. Tá? Você vai ter que fazer essa parte também.
documento traz também que as ações que se basearam em questões morais e éticas, como decisões certo, errado, né, bom, mal, etc., também não estavam associados a resultados eficazes. Tá? Isso aqui acredito que tem a ver com abordagens religiosas na igreja, na escola, né, que vai alguém nesse sentido de colocar essa questão moral com relação às drogas. Item associado à ineficácia. E, por último, eles colocam que programas aplicados por policiais também estavam associados à ineficácia. Tá? Aqui eu imagino que eles façam uma relação direta com o ProERD, tá? As pesquisas que foram feitas com o ProERD. Tem ProERD aqui? Tem? Tá. Diga. É claro que eu vou falar. Bom, eu não sei de onde foi a pesquisa, mas eu vou ter a plena curiosidade e vou me orientar. Porque é o seguinte, quando esse modelo do ProERD foi trazido e aplicado, e a gente tem até solicitações a mais do que consegue abranger, a faixa etária e a localização, a estrutura que a criança tem familiar, isso daí implica muito. Então, eu sou meio aversa assim, a pesquisas de outros países pelo tudo que é lá e pelo tudo que é aqui. Então, eu não desmereço nem nada, acho interessante. Mas, falando disso que eu faço já praticamente 10 anos agora em maio, o resultado com os alunos da faixa etária de 9 até 12 anos, ele é muito positivo, né? Ele traz resultado, tanto que esse ano a gente completa 25 anos pelo estado de São Paulo, que foi multiplicador no Brasil todo, que tem em todo o Brasil isso daí. E não sei até... E até aquela anterior do sim ou do não, do poder de decisão, eu também acredito que depende da faixa etária e a maneira que se é trabalhado, é possível sim você fazer com que o ser, ele decida por si o que deve ou não fazer como responsável pelas suas atitudes, né? Isso, claro, Tony. Eu também quero fazer, acho que a palavra da Érica a questão é, quando eu olho para a prevenção à droga, eu estou olhando para quem? Para o adolescente? É esse o meu foco? Eu não vejo hoje mais... Eu sou um dependente químico em recuperação, há 27 anos limpo. Então, quando eu vou fazer uma palestra com alguém, eu cito a minha experiência. Tá? Estou vivo, tá? Mas não recomendo. Agora, o que é importante é o seguinte, nós estamos falando de droga ilícita. E o pior que nós temos hoje não é droga ilícita, é droga lícita, álcool e tabaco. E aonde que eu tenho que começar a pensar, eu imagino, é na primeira infância. Nós temos que, quando a gente fala de fator de proteção e minimizar fator de risco, nessa família, começar a estruturar. A escola não tem nada a ver com isso. Realmente, a escola não tem nada a ver com isso, mas eu posso identificar e a ideia é fortalecer essa rede, né? Então, quando eu estou pensando só no adolescente, é uma outra questão. O adolescente, ele já está exposto, né? E outra coisa, as drogas, elas... De cada 100, 90 não vai ter problema com droga. Problema sério. 10 vai. Né? Então, precisa estar claro isso também. Né? As informações precisam ser de uma forma bem... Porque não adianta falar para o adolescente. Então, quando eu estou falando para o adolescente que a Érica faz, ela está falando, ela está ensinando as crianças a tomarem boas decisões. É essa que é a ideia. Né? Nós tomarmos boas decisões, né? Falar para ele realmente que a droga mata, isso não vai... Acho que 2 coisas com relação a isso, né? A primeira, assim, eu acredito muito que... Isso eu acredito mesmo, tá? Porque eu trabalho na área, acho que tanto na área de tratamento quanto na área de prevenção. Que a capacitação é o que faz a diferença. Tá? A capacitação de quem está atuando, tá? Muito mais do que a vivência individual, etc. Mas saber o que está fazendo e dar o máximo de se capacitar. Então, isso eu acho que é fundamental.
Tá? Que isso faz a diferença entre alguém que se apoia só numa experiência e alguém que adquiriu conhecimento e somou com essa experiência. Para mim, isso são dois mundos completamente diferentes. Com relação à pesquisa, compartilho perfeitamente desse pé atrás com pesquisas e com a ciência. O que eu faço particularmente com relação a isso? Né? Porque eu estou lá com os alunos também, faço o meu programa como psicólogo daí nas escolas. Eu conheço tudo isso que existe, que foi pesquisado, né? Eu vou atrás e sei, porque é um conhecimento... a ciência, de certa forma, é um conhecimento que a humanidade vai construindo com um conjunto de experiências, não só com a minha experiência. Então, eu tento ter acesso a isso. O que fica para mim atravessado, ou falo, puxa, não sei bem, eu vou fazer a pesquisa. Né? Eu vou lá, eu aplico e vou testar isso aí. Eu quero descobrir melhor. Porque isso aqui é uma área muito em construção. Né? A gente não pode ignorar o que foi feito já, o que foi pesquisado. Também não dá para parar nisso. Tá? A gente precisa desenvolver. A gente vai ver um pouquinho isso aqui. Mas cá entre nós estamos tomando uma surra hoje na tarefa de prevenção em contraposição à promoção do consumo. Né? Você vê os índices de uso estão aumentando. Então eu sou muito... Estou encerrando já, né? Eu sou muito a favor da ideia de que isso para o tratamento funciona muito, acho que para a prevenção também. A gente precisa unir esforços, tá? Não ficar definindo quem que é melhor, quem que é pior, quem que faz o melhor trabalho, quem faz o pior trabalho, porque fragmentar é o problema que tem hoje. Tá? Então a gente precisa se juntar. Isso eu falo no tratamento. Tem o psiquiatra que, não, o remédio é o que resolve. O psicólogo, não, terapia é o que resolve. Daí a comunidade terapêutica, não, nosso tratamento aqui é que resolve. Assim a gente não vai conseguir fazer nada. Né? A gente precisa se juntar. Então, juntar experiências, juntar conhecimentos e construir junto. A gente tem o mesmo objetivo, apesar de formas diferentes. Tá? O objetivo é o mesmo. Então, esse documento aqui, pessoal, tem que ler. Tá? Mesmo para discordar e falar assim, tem que ler o documento para conhecer o que existe já. Tá? Porque isso aqui é pesquisa que existe e que está validada internacionalmente. Tá? Precisa saber disso aqui. Você fala assim, mas puxa, tudo aquilo que eu imaginava, né, as pesquisas acabam, né, meio que contradizendo. Tudo bem, melhor do que nada. Vamos fazer isso aí mesmo e torcer para que dê certo para um, pelo menos. Tá certo? Vamos torcer para que dê certo para um. Se a gente salvar um, já valeu o esforço. Errado. Tá, errado. Por quê? Tá, se fosse realmente, ou não salva ninguém, ou salvar um, melhor salvar um. O problema é que nessas pesquisas sobre prevenção, descobriram que algumas ações, chamadas iatrogênicas, mais pioravam o quadro do índice de consumo de droga do que melhoravam. Tá? Ou seja, eu aplico nesse grupo aqui, não aplico naquele lá. Com o tempo eu vejo que esse grupo está usando mais do que aquele que não teve nenhuma ação. Vocês percebem o quão grave é isso? O quão sério é isso? De você tentar fazer coisas na área de prevenção ao uso de droga sem ter um respaldo, um embasamento por trás. Às vezes é melhor não fazer nada. Porque tem ações que são feitas que acabam mais promovendo o uso de droga do que diminuindo. Ações que eu lembro que eu vi lá nessas pesquisas que tem relação com... que são iatrogênicas, né, que aumentam o consumo. Informação pura, despertando medo. Né, então tenta dar informação A mais B, etc. E gerar medo no jovem. Está associado a um... Daí eu não sei, assim, a explicação do porquê que está associado, ninguém explica, são hipóteses. Ou porque gera curiosidade, ou porque desafia o jovem, ou enfim. Tá? Então, medo e informação são duas coisas que são arriscadas hoje. Tá? Você fala assim, mas tem saída? Tá? Sinceramente, isso aqui eu passei rapidamente para vocês um percurso que eu tive conforme eu fui começando a trabalhar com prevenção. Comecei a trabalhar tendo conhecimento de tratamento, né, e fui me capacitando com o tempo. Passei por tudo isso aqui, fui estudando e fui descobrindo. Falo, puxa, não tem resultado, não é bem isso que eu quero. Cheguei num desespero total, falei, vou mudar de profissão, né? Vou fazer física, matemática, mas tem saída. Tá? Se a gente estudar um pouquinho mais, tem saída. Só que antes de falar saída para vocês, né, que é acho que o coração do que a gente vai conversar hoje,
Vamos fazer um cafezinho, tomar um cafezinho no banheiro, 10 minutos?